Boa noite. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. Mais uma semana para todos nós. E agradecemos o convite aqui da Sociedade Espírita de Fortaleza, pela oportunidade, nós que somos, em verdade, trabalhadores e um trabalho constante de aperfeiçoamento. Não há, na lógica espírita, pelo que nós vemos, ninguém que sabe, né? É meio que socrático, né? É meio que sei que nada sei. Mas nós, em verdade, vamos tentando saber a cada dia, e mais difícil do que saber é colocar em prática. E nós que militamos na causa espírita, o primeiro tempo que nós trabalhamos é o nosso. E sabemos das dificuldades de mudança de hábito, de permanência nos hábitos mais adequados. Sabemos dos enfrentamentos que nós passamos a cada dia, das provas e expiações. Em verdade, como diz o Chico, não devemos ter a pretensão de sermos melhores do que ninguém, mas temos o dever de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia. Essa é a primeira perspectiva. Tanto que um espírita, o espírito em verdade desse espírita, ele não tem a idade, nós não sabemos quantos anos efetivamente nós temos. Então, mas, apesar de não sabermos a nossa idade, porque muita gente se envaidece pela idade, tem gente que, às vezes, por achar que tem mais anos de idade, acha que idade quer dizer maturidade. E nós espíritas já começamos a entender que não, que todo dia nós vamos nos burilando, trabalhando a pedra bruta, como diz o Emmanuel no livro Há 2000 anos, o ser humano é um diamante bruto, ele vai recebendo mais valor com o burilamento, tanto que a gente sabe que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então, lembro muito de uma passagem que o Chico já tinha 80 anos e, se achando idoso, ele olha para o Emmanuel e diz: percebo que estou velho. E ainda assim, Emmanuel, o senhor me trata com tanto rigor. E o Emmanuel responde para ele: porque, Chico, às vezes na última fase é que vem os maiores desafios. Então, o trabalho de ser espírito, o trabalho de construção constante, ele não cessa. Nós devemos nos aperfeiçoar constantemente, trabalhar constantemente, fazermos a nossa parte, nos honrarmos nas pequenas coisas, seja no cuidado do centro, seja no cuidado de uma planta, no cuidado com o filho, no cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós temos maior proximidade. Então, nesse contexto todo, é que a gente não tem a pretensão, em verdade, de ensinar nada. Em verdade, nós vemos aqui para aprender juntos e compartilhar o pouco que a gente já está aprendendo junto com outras pessoas, com outras leituras. Como diz o Emmanuel, na obra Fonte Viva, ele diz que a gente tem que aprender a estudar ensinando e a trabalhar construindo. Então, o papel nosso é esse, basicamente, para que a gente comece a caminhar. Hoje nós somos convidados para falar sobre a caridade moral e a caridade material. E, basicamente, no Evangelho, a gente estava pensando em fazer uma leitura do Evangelho, mas, dado o tempo aqui da nossa percepção, acho que melhor a gente começar a conversar rapidamente sobre isso. Caridade moral, no próprio Evangelho, ele já começa a dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a ver com as questões do que está na nossa mesa, do que está ao nosso alcance, do que nós podemos fazer, já que Deus dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Então, se está na nossa mesa, se aparece algo para nós, em regra, é porque nós podemos ajudar. Um dia, escutando essas falas do Chico Xavier, e uma pessoa falou para ele nos anos 60, 70 sobre crise. E é algo que sempre é um espectro que sempre rondou a vida do brasileiro. Acredito que tenha sempre rondado a vida do ser humano. Eu acredito que alguns aqui também tenham visto, conviveram com a inflação, em que um dia galopante, um dia você tinha uma coisa por um preço, você ganhando o mesmo valor, se fosse ter algum reajuste era no final do mês, no seu salário, mas o produto às vezes aumentava 100% ou mais do valor do dia para o outro. E ainda tinham comerciantes que você queria, por exemplo, comprar alguns produtos e eles não vendiam porque para eles era mais interessante vender no dia seguinte porque estaria mais caro.
Tanto que chegamos a ter os fiscais, né, olhando e observando, que tinha que vender as cotinhas, a gente pegava uma fila para comprar o leite, eu ainda acompanhei isso. E muitos aqui devem ter acompanhado, né, a época do nosso presidente, acho que na época do Sarney, muito reconhecido isso. Então tinha os fiscais do Sarney. Por que a gente está falando dessa questão? Porque nesse tempo tão crítico, tão difícil, que era a inflação, a dificuldade, tudo difícil, telefone difícil, tudo muito difícil. E anos antes também já tinham as dificuldades, como sempre existiram. E alguém chega para o Chico e pergunta, Chico, e a crise? E o Chico olhou para a pessoa e disse, crise? Mas as nossas mesas são tão fartas, se nós soubéssemos dividir o pão. E eu fiquei vendo aquilo dos anos 60, 70, 80, 90, houve uma certa estabilização com o Plano Real a partir de 1994 aqui no Brasil, né? É a questão do cartão de crédito, endividamento, enfim, as pessoas se tornaram mais críticas, porque começaram a gastar além do que elas podiam e criando algumas situações embaraçosas. E eu fiquei me perguntando se realmente o umbral, ele existe fisicamente ou se ele está dentro da pessoa que tem uma mente conturbada e fica vendo aquelas coisas até que ela se liberte disso. Então, quando o Chico falou, me gerou essa reflexão. Porque a gente, num primeiro momento, o nosso orgulho, o nosso egocentrismo faz com que a gente questione tudo. Antes da gente entender, a gente começa logo a criticar. A gente não segue o que Paulo diz quando ele fala que vê tudo, mas retende o que é bom. A gente olha para alguém, vai logo pela primeira imagem, diz, esse é jovem, não pode ter nada para me ensinar. Aquele é muito velho também, ali já desistiu de estudar. Enfim, a gente começa sempre a fazer um preconceito. Mas, quando a gente começa a ter um nível certo de humildade, pouca, mesmo pouca, porque todos nós somos espíritos imperfeitos, na gradação do livro dos Espíritos, né? Espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. E a nossa marca como espíritos imperfeitos é exatamente, nós temos todo o acesso à informação do que é bom, mas nós tendemos para o material. Nós temos as informações que devemos escolher o que é bom, mas a gente começa pela crítica, por negar, por não querer aprender, por achar que já sabemos de tudo. E por que eu estou fazendo essa reflexão inicial? Porque quando eu escutei isso do Chico, e quando a maioria das pessoas escuta o Chico falar crise, que crise se nossas mesas estão tão fartas, se nós dividíssemos o pão? As pessoas tendem a querer explicar historicamente, sociologicamente, politicamente, ele está errado. E um dia, lá no Fonte Viva também, o Emmanuel diz, ser feliz é servir a Deus. E a gente lembra das passagens antigas, na época do maná, né? O pessoal no Êxodo. E na última hora necessária, Deus mandou o alimento. Eles quiseram guardar, porque não confiaram. Apodreceu. Porque o que nós temos é o dia de hoje. E nesse dia de hoje a gente tem que ter fé. E nessa fé a gente tem que fazer a nossa parte. Ponto. Fazermos a parte dentro do que nos cabe. Se nos é apresentado, em regra, é porque nós podemos de alguma forma ajudar. E como dizem os sábios, ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Ninguém é desprovido a nível de não poder ajudar em nada. Essa é a primeira reflexão. E hoje, já aceitando mais essa frase do Chico, eu lembrei de outra pessoa que foi perguntar a ele, falando já da caridade material. Falando com ele, um dos seus, pode-se dizer seguidores, um dia falaram para o Chico, conheceu o Chico, e na época dos anos 60 tinha aquela discussão no mundo dividido, Guerra Fria, a questão do comunismo, e um deles chega para o Chico e diz assim, Chico, eu sou tido assim muito ligado às questões humanas, às questões sociais, e eu sou muito assediado por tendências políticas, o pessoal assim mais, né, para tomar o poder, para a gente fazer uma lógica de um poder para os pobres e tal. Aí o Chico disse que olhou para ele, ele disse, foi perguntar,
e estava inquieto com isso, né? Se ele agir mais, além do espiritismo que ele estava atuando com o Chico, se ele entrasse num partido e fosse para a militância, para a revolução, se isso ia resolver. Diz que o Chico olhou para ele e disse, mas se a gente pode dividir, ajudar, agora, por que a gente vai ter que se juntar no nível de fazer uma força para ter um governo que obrigue a gente a fazer? Ele disse que parou na hora. E se eu posso fazer agora, só dividir o pão. É só ajudar o que aparece. Já que o exemplo é que consegue fazer tudo. E um faz e outro faz. Será que o caminho seria esse? Que o Chico nem questiona, ele fazia uma pergunta, ele era meio socrático, né? Que o Sócrates dizia que usava uma coisa chamada maiêutica, que no grego lá era fazer parto, trazer a luz, que a mãe dele fazia parto, então ela trazia a luz. E o que ele fazia? A pessoa dizia, eu sou o sábio, ele dizia, o que é sabedoria para você? O que é a luz para você? O que é fazer o bem aos pobres para você? Então o Emmanuel, por intermédio do Chico e outros espíritos, chegavam também por intermédio do Chico, e faziam perguntas que levavam com que as pessoas ou resolvessem problemas que elas tinham, ou se achavam muito egocêntricas, que já tinham todas as respostas, mas não estavam felizes ainda, elas começassem a questionar as certezas que elas tinham. Então, com duas perguntas, o Chico conseguiu fechar um universo dentro de duas pessoas e com a frase começa a inspirar outras. No caso da crise, ele disse novamente, crise, mas nossas mesas são tão fartas, se nós soubéssemos dividir o pão. No outro caso de militância longe, de só poder ajudar quando tomasse um poder, ele disse, se eu posso, sou livre para decidir hoje e ajudar hoje, por que eu tenho que esperar tomar o poder para que o povo seja obrigado a fazer algo que já pode fazer hoje por liberdade? Então a caridade moral tem muito a ver com esses conflitos que nós temos. Porque às vezes o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, que vai gerar a nossa preguiça, faz com que a gente queira respostas complexas exatamente para que a gente fique na inação, não faça. Eu estava ali olhando aqui em volta dessa entidade, a beleza da entidade, as flores, eu perguntei, quem cuida dessas flores? A nossa dirigente disse, nós mesmos cuidamos das flores. Tem uma pessoa aqui que apenas agoa e a gente tem esse cuidado com as plantas, a gente gosta. Então, quer dizer, ao invés de transferir, você simplesmente faz. Quantas coisas tem que nós precisamos fazer e podemos fazer e que nós não fazemos? É a partir daí que começa a caridade material. Porque não é necessariamente no dinheiro que você dá, mas na atitude. Porque quem é que não pode, por exemplo, orar por alguém? Dar um passe em alguém, dialogar com alguém, tentar, por exemplo, consigo mesmo, tentar se trabalhar materialmente para poder ser melhor com alguém que lhe procura. Então, a caridade moral no nível da partilha, ela tem que ser refletida por nós em cada uma das nossas atitudes, no nosso desapego, nosso senso de solidariedade. E muitas pessoas começam a discutir e dizer, mas não vai dar certo, mas é muito caro, mas é muito difícil. E dizem os estudiosos das relações humanas que tem tipos de pessoas, né? Eles regram basicamente dois tipos. Tem gente que é muito positivo, otimista demais, e tem gente que é muito pessimista. Nada vai dar certo, nada vai dar certo. E hoje, como diz até o Dr. Covey, ele fala que, na verdade, você não deve trabalhar com a independência. Você deve entender que quem é dependente tem que buscar a independência,
mas sábio mesmo e poderoso mesmo é quem faz a interdependência. Trabalha em conjunto com as inteligências materiais, né, com as atividades materiais dos outros. Porque para eles não é caro nem é cansativo, porque eles gostam. E para você também, fazendo sua parte, não é caro, não é cansativo. E se souberem trabalhar em conjunto, a coisa tende a progredir, a florescer, a crescer. Então, nesse mesmo caso que a gente fala de interdepender, quando você começa a observar, eles dizem, não adianta dizer, ter raiva do pessimista. Você tem que tomar cuidado para não se cercar com muitos pessimistas. Mas você tem que ter nos grupos ao menos um pessimista. De novo, vê tudo, mas retende o que é bom. Por quê? Porque o otimista, às vezes ele é otimista demais e só vê as bondades, não vê os problemas. E o pessimista, ele vai começar a enxergar tudo. O que tem que haver é que a interdependência tenha um nível de humildade bem trabalhado, de modo que o pessimista seja valorizado quando vê os defeitos, o que vê os problemas, mas que não impeça os otimistas de agirem. Ele sirva como a febre no corpo que está doente, como alerta, e que ele seja considerado e não desprezado. Olha aí a interdependência. Então, de novo, ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. A grande lógica é a interdependência. E aí a gente consegue fazer uma grande caridade material. Veja, eu acabei de ler agora a biografia do Divaldo Franco. Muito bom o livro. E você vai estudar como é que foi feita a Mansão do Caminho, que nós tivemos a oportunidade de estar lá no mês próximo passado, na Mansão do Caminho, um prédio imenso. Não é um prédio, na verdade são vários prédios, um terreno imenso, super bem cuidado, bem pintado, bem zelado, organizado. E é porque o Nilson faleceu em 2013. E o Divaldo faz em torno de 200 viagens por ano. E quando o Nilson e o Divaldo instalaram aquilo, pasmem, era numa casinha em 1952, porque o Divaldo conhece o Espiritismo em 47, 45. Na verdade, 47, ele vai para Salvador, aquela questão toda, 45, 46, 47. Depois eles começam a frequentar dentro de uma casa e começam a desenvolver trabalhos. Depois passam para o salão de uma casa de outra pessoa no bairro da Calçada, na cidade baixa de Salvador. E apareceu uma mansão, que era a mansão dos Silva, para eles comprarem, sem nenhum tostão. Divaldo era servidor público, concursado no concurso interno lá, desses que recebem o mínimo básico. E eles tinham uma atividade com um grupo, de novo, não é trabalhar só, ninguém está só. Como quem está aqui não está sozinho a nível material. Quando não vem pessoas, tem os espíritos. E um dia eles disseram, viu o leilão daquela casa da Mansão dos Silva e disseram que iam comprar. Impressionantemente, quando a obra é boa, Deus ajuda. A gente tendo coragem, mas com os pés no chão, ó. É a interdependência entre os otimistas e os que veem os problemas. Saber aceitar, saber conviver. E entender que isso é bom. E aí eles viram, não tinham dinheiro, ia ter uma tômbola, que é uma espécie de sorteio de um carro. Ele foi comprar atrás de comprar o bilhete, era caro. Ele consegue, tinha que ter até avalista. Consegue, com a avalista, eles ganham o dinheiro que vai ser a entrada, o resto do dinheiro vem da Federação Espírita de São Paulo. Compra esse casarão e a coisa vai desenvolvendo. Depois eles passam lá para Pau da Lima, que é esse lugar imenso. Mas quando era, impressionantemente, já nesse casarão, com todas essas dificuldades, eles já estavam com 50 crianças. Divaldo adotou mais de 600 crianças. Não, nem todas no nome dele. Poucas no nome dele especificamente. A maioria com mães sociais, criou todas. Como é que isso é possível? Só Deus?
Os babistas, e quando ele foi, por exemplo, em 91 à Índia, levado pelo Hermógenes, conhecer Satya Sai Baba, o Sai Baba, ele criou, na época que ele estava encarnado, ele fez uma obra que os presidentes, todos os políticos foram lá, toda de doação. Ele colocou água para milhares de famílias. Ele conseguiu fazer uma estrutura que é a estrutura de governo. O governo, o pessoal na miséria bebendo lama, e o Sai Baba passou água encanada. Tudo de um projeto que ele fez de doação, você se impressiona. Depois você bota no YouTube e vê o projeto do Satya Sai Baba. Aí você vê o tamanho da mansão do caminho hoje, atendendo mais de 4.000 pessoas por dia. E ele já faz esse trabalho há tempos. Como? Você vai vendo as dificuldades, mas faz. E aí, novamente, eu volto à reflexão. Será que é a questão política? Será que é a questão dos livros que só falam de problemas sociológicos, sociais? Será que o Emmanuel não estava correto? Crise. Nossas mesas estão tão fartas. Se nós pudéssemos dividir, ou quiséssemos dividir, ou dividíssemos o pão, o que essas pessoas dividiram? De dinheiro elas não tinham, mas elas tinham vontade de ajudar, vontade de trabalhar. Deus foi dando as condições. É o que diz no livro Os Mensageiros, do André Luiz, que ele já falava lá no nosso lar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Lá nos Mensageiros, ele diz que o nosso papel é plantar. Agora, se frutifica, se floresce, aí é com Deus. Nós temos que confiar que nós não estamos sós e que a espiritualidade para as boas coisas, boas colheitas. Porque diz o André Luiz que é vontade, trabalho, merecimento. Diz o Emmanuel que é amor, trabalho, paciência. E é por isso que eu entrei aqui hoje perguntando que casa bonita, que coisas bonitas, que painel lindo feito de azulejo, restos de azulejo ali fora. Lindas, flores lindas. Vai atrás do preço disso se você for pagar. Mas vai fazendo com amor. Olha a beleza que é uma casa espírita como essa. Olha as coisas acontecendo. Quantos centros florescendo. Quantas instituições surgindo só da sacola. Veja aí, por exemplo, o quanto de gente que estava hoje nas fugas, mas o quanto de gente que está hoje nos alcoólicos anônimos, nos narcóticos anônimos, nos compulsivos anônimos, obesos anônimos, codependentes anônimos, neuróticos anônimos, nas reuniões lá, conversando, dialogando, não tem custo de associação. Chegou, sentou, conversou, ouviu o outro, e o dinheiro que acontece é aquele da sacolinha, a doação básica, e só. Quanta gente se doando para outras pessoas e fazendo bem e transformando o mundo. Olha o Divaldo, olha o Satya Sai Baba, olha o Chico. Quando nós pensamos que alguém é a mais, lembramos da obra, por exemplo, porque caridade material, muitas vezes para o espírita é trabalho, serviço. É se dispor ao serviço e manter. Porque é muito difícil, por exemplo, você montar uma escolinha, como ela está falando aqui, que tem aqui na sociedade, com crianças. Montar a escolinha já é um grande passo. Olha, a questão da dependência para a independência. Do se ajudar para começar a tentar ajudar o próximo e ir recebendo isso, essa troca de experiência. Agora, mais difícil é manter. Madre Teresa, Irmã Dulce. Divaldo conheceu a Irmã Dulce, um dia chegou lá, ela estava deitada, sentada numa cadeira de pau e couro. Eles ficaram sensibilizados, compraram uma cama para a Irmã Dulce. Deram a cama. Anos depois, o Divaldo, ele sem tempo e ela sem tempo, passa por lá e vê a irmã na mesma cama. Aliás, na mesma cadeira. Aí ele fica assim, acanhado, pensando como é que ele ia chegar à irmã. Pensou, aí disse, irmão, acho que alguma coisa aconteceu, porque nós viemos aqui, lhe doamos uma cama,
E a gente vê, a senhora continua deitada nessa cadeira, né? E quer dizer, será que aconteceu alguma coisa? O que aconteceu com a cama? Aí disse que a irmã sorriu para ele e disse, meu filho, você sabe que aqui eu fico recolhendo pessoas que não têm onde morar. E hoje tem um hospital, mas a gente fica abrigando a quem não tem condições. E, logicamente, que a gente precisa de cama. Você sabe quantas camas eu já ganhei dormindo nessa cadeira? Ela sabia do que ela tinha que fazer e manter. Às vezes é uma coisa tão simples, se manter dormindo numa cadeira. Mas ela fez do começo até a hora que o corpo dela não aguentou mais. E aí não é porque ela não quis, quando ela acamou e depois, tanto que o Papa João Paulo II, quando veio ao Brasil, ele foi visitá-la no leito. Ela se emociona, você vê, tem os vídeos inclusive, o Papa foi lá visitar ela em loco. Ela já respirava com dificuldade, ele foi lá. Até ali dizem que ela dormia na cadeira. Porque tem a questão do manter. Para fazer caridade material, e a gente tem que ter essa consciência. Ser espírita é uma programação constante, porque a lei do progresso, que já diz lá no Livro dos Espíritos, ela é o quê? Infinito. Não cessa. Não tem 10 anos de espírita, sei de alguma coisa. Não tem 60 anos de idade, sei de alguma coisa. Não tem isso, não. Eu sou aquele que tenta ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Ponto. E tenho que manter isso sempre. Não precisa de pressa. O que precisa é de constância. E manutenção. E manutenção. E para o trabalho, não tenhamos medo. É a frase que eu até me emocionei quando estive em Fátima. Tinha lá uma frase gigante, em letras garrafais, na frente da igreja, que ela dizia para as crianças, que ela anunciava a guerra e dizia, não tenhais medo, sente aqui e ore. Então, essa questão do medo, que faz a gente acumular tanto que apodrece dentro de casa e não partilha, que faz a preguiça deixar tanta gente dentro de casa que não consegue mais andar. Acha que é o caminho mais fácil e que vai ganhar algo com isso, que ganha, na verdade, a doença. Quando os espíritos disseram que o Divaldo estava doente, por exemplo, do coração, e o médico deu 2 meses de vida, ele ficou deitado, descansando. Se ele descansasse, teria 2 meses de vida. Diz que Joana de Ângeles apareceu, eram próximos os horários dos trabalhos mediúnicos, e lá ele mora na Mansão do Caminho, e lá tem a atividade social e a atividade espiritual. Lá também são várias casas, vários núcleos. Ela disse, faltam alguns minutos para o trabalho, você não vai não? Ele disse, o médico me disse que eu estou 95% morto. E se eu repousar, eu consigo aguentar talvez uns 2 meses. Ele disse, menina, eu estou 100% morta. Você não está falando comigo? Levanta e vá trabalhar. E o Divaldo olhou e disse, é melhor você levantar e morrer, se é para morrer hoje, desencarnar hoje, desencarne trabalhando. O que você vai ganhar 2 meses aí nessa cama? Você vai só perecer. Levante. Ele levantou e foi trabalhar. Ele começou a trabalhar e pronto, passou. Ficou bonzinho. Aí começou a conversar com as pessoas. Aí a Jonei, agora vai repousar. Disse, não, mas eu estou bem. Disse, não, nós compartilhamos energia com você para você melhorar, mas agora é hora de repousar. Trabalhou? Vai para lá, amanhã você volta a trabalhar de novo. Porque tudo tem tempo. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. A gente não precisa ser eufórico demais para fazer a caridade material. A gente tem que ter cautela, mas a gente tem que estar pensando em gastar energia que a gente vai manter. É manter o quê? Até enquanto a gente tiver consciência, o trabalho que a gente pegar. Pegou, pode ser a menor coisa que você acha, que não tem coisa pequena para Deus. Pode ser, eu sou o varredor dessa parte do centro, eu vou varrer só 4 azulejos. Todo dia varro seus 4 azulejos. Porque muitas vezes tem gente que chega eufórico, né? Quer logo tudo, todo dia, de uma vez, mas não aguenta. Os trabalhadores da última hora, é porque nós somos da primeira à última hora.
Nós temos que estar pensando não é em descansar, não tem que ficar de boa. O espírito não dorme. Isso é uma questão psicológica. Nós temos que pensar em trabalhar. E aí nós vamos vendo, quem vai trabalhando e fazendo a caridade material com o seu esforço, com a sua vontade, com o seu ânimo, você pode olhar para um idoso, como vários idosos e jovens, que lhe faltam força, e você pode escolher olhar para um Divaldo, com 91 anos, enfrentando a batalha dele. Já teve câncer de próstata, já teve problema cardíaco, já teve angina, já foi desenganado. E está aí. Até quando Deus permitir. Mas ele está disposto a trabalhar até a última hora, como a irmã Dulce trabalhou até a última hora, como o Chico trabalhou enquanto pôde. Quando os médicos proibiram dele ter grandes emoções, aparecer na TV, ele continuou nos trabalhos no Centro Espírita da Prece. Nós tivemos também lá em Uberaba. Constantemente. Haverá problemas? Haverá. Haverá enfrentamentos? Haverá. O Chico, quando saiu de Pedro Leopoldo, foi porque familiares dele saíram nos jornais dizendo que ele era um farsante. Ele foi para Uberaba arrasado. Não existe vida de boa. Nós estamos na vida é para trabalhar. E é no nosso trabalho é que vem o plantio, e do plantio é que vai vir a colheita. Aí vem o merecimento. E não é uma colheita para dizer, agora eu vou descansar. Não é para trabalhar mais, plantar mais, plantar mais, plantar mais. Ponto. E haverá enfrentamento, haverá críticas. Façamos a nossa parte. Sigamos em frente. Porque se você não trabalhar, o povo fala. Não é assim que a gente diz no Ceará? Se trabalhar, fala também. Então, como a Joana disse para o Divaldo, levanta e vai trabalhar. Que é outra parte do Evangelho. Servir a Deus e a Manon. O que a mão esquerda dá, que a direita não veja, você está trabalhando para os homens ou está trabalhando para Deus? Você tem que entender, não como orgulho, você tem que entender que está trabalhando com os homens para Deus. Por que é importante entender isso na caridade material? Porque se você disser, estou trabalhando para os homens, não, estou trabalhando para Deus, você acaba sendo uma pessoa que não se integra no grupo. Acha que fala diretamente com Deus. Pronto, certo é você. E Cristo não prega falta de humildade. Então é trabalhar com os homens, interdependência, para Deus. Aí a gente vai caminhando. Então, ele passou por isso. O Divaldo foi acusado de plagiar obras do próprio Chico, teve problemas. Todo mundo tem problemas. Na Mansão do Caminho, o pessoal mandando gente lá, criança que tinha apanhado em casa para dizer que tinha apanhado dentro da mansão. Gente que chegou morto na mansão, que eles queriam dizer que tinham morrido lá na mansão, mas tinham vindo morto de casa, enroladinho. Mas, como disse Fátima, né, que era Nossa Senhora do Rosário, mandava eles rezar. Não tenhais medo. Levanta e anda. Trabalha. Como dizia Exildo no livro Os Trabalhos e os Dias, o trabalho sobre o trabalho trabalha. Trabalhemos. Trabalhemos. Trabalhemos com os homens para Deus. A partir desse momento, a gente já está começando a entender que os exemplos são os mais vastos a nível de caridade material. Quando a gente começa a plantar, é sem dúvida. Não é prometer como sem dúvida e faltar com tudo. Não. A gente começa a trabalhar e as coisas acontecem. Desde que a gente se dispõe a dividir o pão, a interagir, a interdepender. E ainda assim sabermos que não será tranquilo, porque esse não é um mundo de boa. É um mundo de provas e expiações. É um mundo em que nós somos não espíritos bons ou espíritos puros, nós somos espíritos imperfeitos. Nós seremos criticados, nós seremos atacados, nós seremos confundidos. E aí, na caridade material, aí vem a segunda parte do Evangelho, a caridade moral. Que é o que Emmanuel disse para o Chico, que é o que Joana de Ângeles disse para o Divaldo quando ele estava sendo atacado. Saiba calar. Saiba desabafar com Deus.
Entenda que nós não estamos sós. Eu estou com você. E aí são as horas do burilamento individual. É a hora que você sente vontade de se entristecer. Divaldo, várias passagens ele relata isso. Se angustiar, se desesperar, atacar, revidar, reagir, gritar, chorar, fugir, beber, se drogar e não fazer. Buscar o remédio no trabalho, que é mais trabalho, em Deus. Mas haverá momentos em que nós vamos ficar solitários. Por quê? Porque tem o dia da caça e o dia do caçador. Porque tem o dia que a gente está recebendo palmas e o dia que a gente está recebendo pedradas. Tem um dia que tem 10 mil pessoas para nos ajudar e tem dia que não tem ninguém. E nessas horas que a gente vai se sentir solitário, é que o Divaldo conta outro caso de vida. Quando ele estava num lugar, se sentindo solitário, e a Joana viu ele naquela situação, e ela olhou para ele e disse, pois levanta de novo e vai trabalhar. Porque só é solitário quem não é solidário. Se coloque no lugar do outro, faça o que você pode. Não falta o que fazer, é só para quem não quer ver. E repetiu, só é solitário quem não é solidário. Você tem o que fazer. Ocupe sua mente. Vá trabalhar, vá ajudar. Não se entristeça. Lute contra a tristeza. Como eu luto? Com trabalho e oração. Com trabalho e boa leitura, com trabalho e canções edificantes, com trabalho e bons diálogos, boas conversações, bons ambientes. Mas quem faz o bom ambiente? Você faz o bom ambiente, seguindo a caridade moral. Novamente, os problemáticos, que somos nós, porque às vezes a gente não é do grupo, isso é interessante, o chamado fogo amigo. A gente está no grupo dos otimistas e tem só aqueles que a gente acha que são os problemáticos. Mas, às vezes, tem uma situação que a gente achava tão fácil, conseguiu conversar com o problemático. Aí o mais otimista vira o problemático. Porque nós somos assim. Estamos em construção. Ninguém é só otimista, nem só pessimista. Ninguém é só alegre, nem só triste. Por isso que é importante o que o Emmanuel disse para o Chico, quando ele se dispôs aos 17 anos a trabalhar e a partir dos 20 e tantos anos começar a fazer a produção escrita. De mais de 400 livros, o Bacelli diz que em vida o Chico ainda deixou 412. E os outros estavam ainda guardados, não tinham sido publicados, mas em vida diz o Bacelli que foram 412 livros publicados com o Chico encarnado. E ele disse para ele, o que eu tenho que fazer? Você topa? Topa. Primeira coisa, disciplina. Segunda coisa, disciplina. Terceira, disciplina. Até quando? Sempre. Quem faz exercício físico sabe. Todo dia, todo dia. Vai melhorando, primeiro é ruim, outro é péssimo, mas tem que fazer sempre. E é impressionante. Quando nossa cabeça está no sentido de ficar de boa, a gente adoece. A ideia é se ocupar. Não quer dizer que você tem que estar empregado numa relação de subordinação, mas você tem a filantropia, você tem quantas outras situações em que você pode fazer essa caridade do serviço. Então, a caridade material não é só a do dinheiro, que é também, não é só da partilha da comida. Mas muitas vezes é a partilha da vontade, do trabalho, para que se tenha um merecimento. E no trabalho,
saber ter o desenvolvimento constante em paralelo, tá sempre lendo alguma coisa edificante. Se o Chico fez 412, eu vi outro dia um dos biógrafos do Divaldo dizer que já tinha 256 livros. Kardec tem 5 básicos. A Revista Espírita tinha milhares de exemplares, de páginas. Trabalho constante. Então, enquanto está fazendo a caridade material, está se fortalecendo com as leituras. Sempre com um livrinho ali do lado. Se às vezes cansa de um, muda o estilo. Um seja, por exemplo, na questão moral, outro na questão fenomênica, o André Luiz gosta. Emmanuel gosta da questão moral, especificamente. Tem os romances, tem as mensagens, tem as músicas, é ali. Pega as biografias, porque muda o estilo, vai cansando de um, pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro. Própria Joana. Diz que tem 16 livros da Joana de Ângeles que tem esse enfoque psicológico. Especialmente na questão junguiana, e perguntaram como é que a Joana tinha estudado se o Jung tinha nem nascido e nos tempos que ela viveu, em que ela viveu, nem psicologia existia. Ela diz, vocês esqueceram que quem manda as coisas já tem tudo no plano espiritual, quem manda as ideias para cá, vem de lá para cá. Então o Jung foi preparado nessa época que eu estudava. Tem 16 livros numa série psicológica. Então depois que a gente começa a entender isso, para muitos de nós que não temos o costume, o hábito do lazer da leitura, é um trabalho começar, por exemplo, a fazer isso, mas a gente tem que começar. E à medida em que nós vamos começando, a coisa vai produzindo. Um dia aguenta uma folha, outro dia aguenta só meia folha, mas continua, mas continua. Por quê? Porque na hora necessária, qual é a hora necessária? Na hora que nós formos chamados para praticar a caridade moral, que é ficar calado ao invés de revidar, que é tentar ser amoroso quando você tem a tendência de ser grosseiro. É aí que você vai se refugiar. Que é para quando errar, por exemplo, não ter vontade de pedir perdão ou desculpas e pedir. Achar que está certo e entre ser feliz e ter razão, escolher ser feliz. Entre brigar porque tem razão e amar, amar. Porque o modo que o Cristo dá de amor é um amor, como diz o Chico. Tem um textinho, ele fala no YouTube sobre amor. Você bota assim, Chico Xavier amor. Ele diz, Jesus foi assim. Amai-vos uns aos outros. Até aí não é muito difícil. Porque mais dia menos dia as coisas passam. Mas tem uma vírgula. Como eu vos amei. E aí o Chico diz, se eu pudesse dizer alguma coisa para alguém, bastava isso. Porque amar como Jesus amou, usando aí o verso do Padre Zezinho, é amar sem querer do outro, sequer a compreensão. Porque quem ama, ama. É um livro do Mário de Andrade, amar, verbo intransitivo, não precisa de complemento. Quem ama, ama. Lá no grupo, o Divaldo, eles começaram a pegar pessoas da rua. Eles começaram a pegar gente para cuidar, que estavam nas portas dos hospitais, que realmente ninguém queria mais. Todos sujos, problemas psicológicos, violentos. E eles receberam alguns por um tempo, lá na Mansão Velha. E ele disse que um dia todo pronto para ir fazer uma palestra, e eu estou falando de um Divaldo com 23 anos de idade, com os brios que ele tem, sempre gostou de se vestir muito bem, falar bem. E ele disse que um desses estava lá meio atacado, ele foi antes da palestra visitá-lo. Ele pegou o pinico cheio de fezes e jogou em cima do Divaldo. Ele disse que na hora, né, o jeito dele de responder, de ir para cima, mas conseguiu segurar, base evangélica. Na hora que ele consegue segurar, os canais espirituais já se abrem para ouvir a Joana de Ângeles. Ele poderia ouvir N outros espíritos que mandavam ele partir para cima.
mas ele conseguiu praticar um pouco de caridade moral, segurar um pouco o ego dele, ele se abriu para Joana. Um dia, contam que o Chico vinha naquela multidão, e uma pessoa chegou muito apressada, muito suada, muito aperreada, e parecia assim, tipo como se fossem esses drogados, né? Rápido, encostou no Chico. Diz que o Chico só fez olhar para o pessoal, vocês têm como fosse hoje R$10, né? Vocês têm R$10. Conseguiram para ele, só fez entregar, a pessoa saiu correndo, né? Passou, e o pessoal perguntou, isso não parece que ele foi assaltar o Chico. E ele estava pedindo para a droga, não era real na época, né? Mas era como fosse, né? A nível de compreensão para nós. Aí ele disse, me dê 5, como se fosse hoje para comprar uma pedra, né? Me dê 5. Aí o Chico pediu 10. Praticou a caridade moral. A ideia é, não vou bater, não é isso? A ideia hoje não é linchar. Não é na casa do sem jeito. É gente que não passou pelo que quem está com esses problemas, com essas doenças, está passando e não sabe que se passasse, reagiria diferente. É por isso que o Cristo disse que nós não julguemos. Assim a gente reflete. Porque nós, às vezes, temos noções das nossas complexidades, mas da do outro, viver o que ele viveu e saber se a gente aguentava, nós não sabemos. Muito fácil falar de comida ou de fome quando está com a barriga cheia. E é nesses momentos em que vem a caridade moral. É que a gente está com vontade de bater, de agredir, está se sentindo impotente e não se sentir impotente. Entender que ali, por exemplo, pode ser, se não existe acaso, um mandado de Deus, vá lá e ajude. Eu tive a oportunidade também de visitar, a 14 quilômetros de Exu, é o lugar onde o Luiz Gonzaga fala aquela história toda, né? Que é um cantinho chamado Araripe, né? E ainda está assim, estrada de terra. Eu estava conversando com a prima dele, que é a Keila Souza, até coloquei um vídeo no YouTube, inclusive, dessa visita que a gente fez lá em 2011, e ela contando que o Luiz Gonzaga, ele tinha, às vezes fazia show para conseguir alimentos, na época da seca, muito feroz, e aí o caminhão de cesta, como fosse hoje cesta básica, comprava das feiras para dar lucro para o pessoal que vendia na feira e dava para os outros que não tinham serviço. E um dia ele ficava lá mais ou menos olhando o serviço e outras pessoas entregando. Aí disse que uma mulher foi e recebeu. Um pedacinho ela voltou para receber novamente. O que é que vem na nossa cabeça? Esperteza. Ele disse que lá o Divaldo fala, dando um intervalo para a gente continuar já, que na mansão do caminho, se a criança chegar lá para comer, tiver suja, toma banho, tem que tomar banho. O Divaldo disse, tem que tomar um banho. Lá nas casas eles não tem água, toma banho lá. Chegar descalço, eles dão sapato. Agora é assim, na outra vez eles perguntam pelo sapato. Se perder o sapato, não come. Então eles avaliam, eles fazem uma triagem. Por quê? Porque eles sabem que o pessoal tende a ir lá, vender o sapato e vir buscar outro. Mas olha o que é a questão da gente entender, abrir os horizontes, expandir a nossa mente e pensarmos, por exemplo, em conceitos, que a espiritualidade abre muito com essas leituras. Tem dia que a gente está arrasado, lê uma página dessa e diz assim, fechou todas as dúvidas que tinham na minha cabeça por hoje. E você se sente confortado com uma palavra. Quem já passou por isso aqui? Eu, muitas vezes. E aí, uma diferença entre preconceito e preconcepção. Preconceito é assim, o conceito está fechado, não tem mais jeito. Pegou de novo é porque a pessoa que não presta, julgando, já está indo contra o evangelho, não está praticando a caridade moral. Mas também não é para não ter nenhuma noção. Preconcepção é assim, pode ser que seja isso. Se eu agir com a preconcepção, eu tenho condições de ter caridade para ser educado e convidar a pessoa para conversar e fazer uma triagem, não é isso? Se eu agir com preconceito, eu já tendo a
querer atacar a pessoa com palavras, rechaçar, dizer, olha, aquela não dê mais, aquela não entre mais, não é isso? Então é importante saber. A gente tem que evitar os preconceitos e trabalharmos com as nossas pré-concepções. Nesse caso, voltando, né, Divaldo, essa situação, e voltando para o caso do Luiz Gonzaga. Quando essa senhora chega, que pegou uma e as pessoas identificaram, aí disseram assim, a senhora já pegou. E falaram de forma meio brusca com ela. E o Gonzaga ficou olhando, ela disse, eu já peguei. Se você não sabe que só é só um, a pessoa que estava entregando disse. Ela disse, é porque eu tinha 10 filhos. Na verdade, eu tenho 10 filhos, mas graças a Deus, 2 já morreram de fome. E só uma não vai dar para todos. Disse que aí a pessoa ficou sem jeito e entregou. Disse que o Gonzaga saiu no carro, disse que parou no meio do nada lá, o pessoal demorou a encontrar, disse que ele parou, disse que parou para chorar e pensar o que é uma miséria. E que constrangimento a mais essa senhora não deve ter passado quando falaram ríspido com ela como se ela quisesse enganar os outros. Ter que relembrar que os outros filhos morreram de fome. Ter que estar ali sabendo que ela estava sabendo que era só uma, mas ela estava prestando, ela não queria dizer aquilo talvez na frente de todo mundo, mas o modo em que ela foi tratada era o jeito dela dizer. Não ficava muito mais feio para ela. E não tinha nenhuma lição a ela aprender aí. A qual? Falar com quem? No meio de uma multidão de gente pegando alimento, né? Assim, né? Uns empurrando os outros. De novo, caridade moral que a gente tem que praticar e tentar estudar para saber. Todo dia, ela também tem a ver com uma programação que a gente não pode parar. Continuar sempre. Então, que nós possamos hoje continuar os nossos trabalhos, partindo de nós mesmos, nossa aliança com Deus seja sempre renovada, com a espiritualidade, com o que é bom, e que nós possamos entender que nós estamos neste plano para trabalharmos, nos trabalharmos internamente para praticarmos e melhorarmos a caridade moral e atuarmos ostensivamente na caridade material. Quem disser que não tem nada, tem serviço a prestar. No mínimo, orar por alguém. Quem estiver acamado pode orar por alguém. E as orações chegam. Boa noite, muito obrigado, muita paz. A gente vê que nós não estamos trabalhando, falando do trabalho individual, e ele contou uma coisa que é a espiritualidade da vida. Vou contar aqui. Das 20 coisas que aconteceram aqui na casa, nós tínhamos 3 que a gente achou assim que Jesus só faltou chegar para a gente, materializar e entregar para a gente. Nós estávamos naquela época com a condição financeira pior que atualmente, mas uma miséria, a quantidade de como sempre, né? Como sempre, mas a gente ainda está, pelo menos agora, a gente ainda está conseguindo. A gente estava com a conta de luz, 2 contas de luz vencidas e a de água ia vencer a segunda. Aí nós íamos ficar com 2 de água e 2 de luz. Não, sabe a palavra pindaíba? Numa liseira danada. Aí, sem saber o que fazer, tinha hora que a gente, eu pelo menos que eu sou chorona, tinha hora que eu tinha vontade de chorar. Mas eu ficava assim, seja feita a tua vontade. Se a casa tiver... E fazia pouco tempo que o aprendiz do Evangelho tinha fechado. E eu passei assim uns 3 dias meio chorosa, porque o aprendiz fechou por falta infelizmente, de verba, né? Aí a gente estava, vamos fazer uma feira de pichincha, para a gente arrecadar um dinheirinho, para ver se paga pelo menos uma luz. Claro que uma feira de pichincha não dá para pagar as 4. Aí a gente estava fazendo essa feira de pichincha e recebendo roupa e pedindo as pessoas trazendo roupa e a gente botando. Aí quando foi no domingo, de manhã cedo, antes da gente abrir para as pessoas entrarem, nós botamos um mesão aqui e botamos todas as roupas. Aí começamos a dobrar roupa de homem, de mulher, de criança separando. Aí a filha de uma trabalhadora, brincando, encontrou um smoking.
que nós tínhamos colocado uma caixa, porque a gente sabia que não ia sair. Só a parte de cima do smoke, né? Dentro de uma caixa assim, que a gente botou uma caixa com coisa que não servia para vender na pechincha. Aí a menina brincando botou o smoke, olha só, botou o smoke, aí botou assim a mão no bolso, aí ficou desfilando, aí, poxa, tem um negócio aqui dentro. Quando ela puxou, tinha 300 euros. 300 euros. Aí nós, agora já gastou. 300 euros enroladinho, a pessoa deve ter botado no bolso e esqueceu, né? Enroladinho assim, euro, né? Era euro, aí, e euro estava no valorzinho bem, isso faz o quê? Isso faz aqui talvez uns 8 a 9 anos. Aí a gente ficou numa alegria total, mas não é nosso, o smoke não. Aí ficamos assim, vamos passar um mês falando nas aberturas, quem foi que doou o smoke, alguém, porque às vezes a amiga minha me dá para eu trazer para cá, amigas que não são espíritas. Aí quem foi que trouxe o smoke, conhece, fizemos de tudo, não apareceu. Nós trocamos euros, pagamos 2 contas. Deu para pagar 2 contas, ficamos com 2 pendentes. Passou, a gente estava no outro fim da... Olha, você vê como acontece as coisas. A feira toda não deu a metade do que tinha dado esse bolinho de euro no bolso desse smoke. Que a gente acabou não conseguindo. Hoje, quando chega um paletó, eu vou logo para os bolsos. Chegou o paletó, eu boto o bolso. Aí teve outro dia que nós estávamos de novo. A gente, eu, a Jacinta, a Conceição, e a gente se lamuriando, como é que vamos fazer, eu não podia mais resmungar, já tinha pedido para as amigas que podiam ajudar, tudo devendo de novo. Aí toca a campainha aqui do portãozinho do quintal, daqui que dá para outra rua, né? Não sei se é o portão da frente, vocês conhecem o portãozinho aqui? Toca a campainha e vem esses meninos que vigiam carro, com a lata de Neston desse tamanho, aí diz assim, tia, a dona fulana que mora aqui não disse nem onde era, vai mudar e está fazendo a mudança dela e mandou entregar essa lata aqui para... A lata já estava enferrujada, a tampa. Mandou entregar essa lata aqui para casa, disse que esse cofrinho é para ficar para vocês. Entregou, meninozinho mesmo desse de vigiar cá e sumiu. Sabe quanto tinha dentro da latinha de moeda? 600 reais. Pagamos, olha só, caindo do céu. Nós não sabemos ainda hoje de quem era o smoke, não sabemos ainda hoje quem foi essa senhora que trouxe, e nem sabemos muito menos a criança, porque quando a gente olha a lata, a criancinha foi embora. 2 coisas que não é emocionante, aí a mais emocionante foi agora em dezembro. Nós conseguimos cesta básica para todas as crianças e para os idosos. Tantas cestas, uma dificuldade mesmo. No final a gente já estava ligando até para a paróquia de igreja para pedir, para completar a nossa cesta básica. Conseguimos todas as cestas das pessoas que estavam, foi feita a nossa festinha de Natal. Passou o Natal, passou uns 3 dias depois do Natal, a Eunice, que é a coordenadora do trabalho dos idosos, liga para mim, quase chorando, como diz, Regina, pelo amor de Deus, minha filha, me arranje mais 5 cestas básicas para nós, porque tinha 5 idosas, que 3 delas estavam hospitalizadas, doentes, e 2 estavam no interior, não vieram para a festa e não ganharam cesta. E agora elas voltaram e elas estão muito precisadas da cesta. Aí eu só fui chorar no telefone com a Eunice, porque eu não sabia mais para quem pedir, né? Nós já tínhamos pedido para todo mundo. Eunice, pelo amor de Deus, vamos ver o que a gente faz. Pelo amor de Deus, segura, não dá não para elas ainda. Diz que daqui no final da semana a gente arranja. Aí para pensar o que ia fazer. Aí estamos aqui, no outro dia, eu e a Conceição estamos aqui na recepção, que a gente chega cedo, começa o trabalho 7h30, a gente chega 5 e pouco. Tá eu e a Conceição na recepção, chega um rapaz, aí diz assim, queria falar com uma pessoa responsável pela casa, aí nós, pronto, nós. Aí, é porque nós viemos morar aqui nesse prédio aqui da esquina, não tem um prédio aqui na esquina, a gente veio morar aqui, está mais ou menos 1 semana. Nós somos lá do Paulo Estevam, mas a gente vai ficar frequentando aqui, porque aqui é mais perto. E todo ano a gente doa umas coisas lá, mas esse ano a gente vai doar para cá. Aí pode ser, olha se pode, para nós, ó, a boca da miséria aqui, que a gente é todo tempo assim, pode ser? Claro que pode, muito obrigada. Foi buscar. Adivinha, gente, é demais. Eu chorei que, adivinha quantas cestas básicas e quantos panetones? 5 cestas básicas e 5 panetones. As caixas de panetone desse tamanho, isso entre o Natal e o Ano Novo. Aí
Quando ele foi, eu vou buscar no carro, aí ele foi buscar primeiro, aí a gente acompanhou, né? Aí quando ele pegou a primeira caixa, eu fui baixar a porta do carro, ele disse, não, tem mais aí, tem dentro do carro 3 ou 5 caixas de papelão de uma cesta básica muito boa, e a esposa desceu com 5 panetones. Ele botou as caixas e os panetones em cima. Eu liguei para Eunice aqui de México, eu chorei, vocês são, eu não estou acreditando, vocês são 5 cestas, 5 panetones. Liguei para Eunice de imediato, Eunice, ela amanhã de manhã eu mando as idosas ir buscar. E se nós formos contar, dar uma palestra ou dar até um seminário, esses 3 casos, é apenas 3 casos dentro de muitos que já aconteceu aqui. Da pessoa chegar aqui e dizer que quer fazer uma doação, doar R$400 e depois sumir, ou mudar de endereço, ninguém mais vê. De graninha que cai na conta da CEF, que a gente também nem sabe quem doou, está lá um depósito feito, sem identificação. Se nós formos contar, é N. Aí quando ele disse isso, a casa da gente, a casa que a gente dorme, que aqui é a nossa casa, a casa que a gente dorme, se nós formos levar com a mesma fé, com a mesma garra de trabalho que a gente leva à casa espírita, as coisas se sucedem do mesmo jeito. Eles nos ajudam só aqui, não, eles ajudam a nossa casa também. Quer dizer, nós daríamos um seminário se a gente fosse contar. Esses 3 casos é emocionante, né não? Essa das 5 cestas, se fosse ao menos 3 que a gente ainda puder, 5 cestas exatamente para as 5 idosas que estavam. Então, é isso aí que ele disse, quando há trabalho, há ajuda, quando há trabalho, há a disponibilidade do plano espiritual em chegar junto, e não vai chegar junto só dessa casa, vai chegar junto da gente também. Nossas dificuldades também vão ser ajudadas de acordo com o nosso merecimento e de acordo com o nosso trabalho. Né? O recado dele foi bom, vou trazer ele de novo. Agora, todo mês, ele vai vir fazer uma palestra dessa. Socorro na gente. Por isso mesmo, ele vai fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.